Bom, aqui a gente tem uma foto de histologia, né? De um caso de B, né? Em que aqui a gente consegue ver esse acúmulo, né? Citoplasmático desse príon, né? E essa nomenclatura espongiforme, né? Encefalopatia espongiforme bovina, remete à forma de esponja, né? Então, a esponja, quando a gente corta ela assim, a gente vê vários furinhos, né? Vários buraquinhos. E é isso que faz ser o nome espongiforme, que parece uma esponja. Bom, os sinais clínicos, né? Até agora, o que eu disse para vocês é da encefalopatia espongiforme bovina clássica. Tem também a encefalopatia bovina atípica. O que difere as duas, né? Na B clássica, essa contaminação ela vai ser por ingestão desse material contaminado. E nessa encefalopatia atípica, né? Esses bovinos, eles vão estar aparentemente saudáveis, né? E eles vão ter a carcaça deles destinada, né, ao abate. E nesse abate, ao fazer a revisão, vai ver que eles tinham essa encefalopatia. Mas da onde que vem essa encefalopatia deles? Essa encefalopatia deles vem ao contrário da forma clássica, né? Ela vai ser causada por ele mesmo. O próprio organismo dele vai criar essa proteína, né, de conformação não convencional e vai causar essa encefalopatia espongiforme bovina atípica. E a Estela vai falar melhor dela daqui a pouco. Bom, os sinais clínicos, né, da EBB clássica vão ser sinais neurológicos, como ela vai afetar principalmente neurônios. Então, o animal ele vai ter coordenação motora, vai ter espasmos pelo corpo, vai ter o ranger dos dentes, salivação, sensibilidade ao toque, à luz, ao som, ataxia, né, que vai ser em coordenação dos movimentos, vai ter hipermetria, né, que é o aumento da amplitude da passada dele, né, e vai ter um sinal clínico mais intenso, uniforme, né, de progressão lenta, e esses períodos de incubação vão ser longos. Então, por exemplo, esse príon, ele pode ficar até 5 anos incubado naquele animal sem causar sinal neurológico nenhum. Esses sinais clínicos, eles podem aparecer de 34 a 40 meses depois da infecção, e geralmente, quando aparecem esses sinais clínicos, a doença vai evoluir para a morte de 3 a 6 semanas. Opa, aqui escrevi errado, gente. É de 3 a 6 meses, porque como eles agem, principalmente nas células de vida longa do sistema nervoso, né, nos neurônios, como os neurônios, e essas células, elas possuem baixíssima capacidade de regeneração. Quando elas vão ser danificadas, elas não vão conseguir ser substituídas por uma outra célula funcional. Então, vai acabar ocorrendo a morte dessa célula e ela não vai conseguir ser reposta, por assim dizer. Bom, aqui eu achei um vídeo, né, de uma vaca que estava com esses sinais de encefalopatia espongiforme bovina. Deixa eu ver se o vídeo passa de novo. O vídeo tem a qualidade bem ruim, viu, gente? Mesmo no YouTube. Dá para perceber aqui, ó, os espasmos dela que ela tem durante todo o corpo. Olha a forma dela de alerta, de nervosismo, né, de atenção ao som, à luz. Só mais uma vez para a gente. Olha a incoordenação dela, incoordenação motora que ela apresenta. Então, todos esses são sinais típicos da cefalopatia espongiforme bovina.
Falando agora um pouquinho do diagnóstico, não existe um teste capaz de fazer esse diagnóstico do bovino vivo, já que o prion ele é uma proteína do próprio hospedeiro. Então, ele vai ter os mesmos determinantes antigênicos da proteína normal, o que faz com que ela não desencadeie uma resposta imune tão significante, já que quando o animal ele demonstra esses sinais clínicos, a doença ela já vai estar no estágio avançado. Então, ela vai ser confirmada pelo exame microscópico pós-mortem do tecido encefálico, principalmente do óbex, ou pela detecção do prion infeccioso por microscopia eletrônica ou por testes rápidos de imunohistoquímica. Então, a gente trouxe aí uma tabela com as técnicas mais utilizadas para fazer essa detecção, quais são os princípios utilizados, sendo aí que cada uma tem vantagens e desvantagens. A primeira técnica, ela utiliza o princípio de Western blot, que tem boa reproducibilidade e baixos índices de falsos positivos, mas existem poucos testes por unidade de tempo e tem baixa sensibilidade. O segundo, ele utiliza o método ELISA simples, sendo que ele é rápido e simples, né, mas ele tem aí o potencial para falsos positivos. O terceiro e o quarto, eles utilizam o método ELISA sanduíche, com uma alta sensibilidade e o outro é rápido, automatizado e simples. Mas o terceiro, ele é mais demorado e mais trabalhoso. E o outro, a variabilidade vai depender aí da preparação da amostra, sendo que ambos vão ter potencial para falsos positivos. O último, ele utiliza um método que já é autoexplicativo, né? Sendo que é feita aí uma ligação diferencial entre o anticorpo e a proteína normal nativa e desnaturada. Então, ele vai independer da digestão da protease, já que o prion ele é resistente a ela, né? Então, ele tem alta sensibilidade, mas ele envolve aí muitos passos. Agora, explicando um pouquinho desses métodos, na imunohistoquímica, como vai estar representado aí na imagem da direita, ela vai preparar o tecido previamente, que é tratado com as proteases, que vão destruir a proteína priônica normal. E como esses prions infecciosos eles são resistentes às proteases, os anticorpos que vierem a ser marcados, eles vão indicar a presença da proteína infecciosa, como tá marcado aí na imagem com esses pontinhos mais escuros. Nos testes ELISA, vão ser utilizados aí macromoléculas do complexo antígeno-anticorpo, e na doença da vaca louca, ele é utilizado como um anticorpo antiprio. No Western blot, ele é um princípio aí que segue o mesmo princípio da imunistoquímica, mas ele é um método de eleição para diagnóstico definitivo. E ele ainda consegue identificar qual é o tipo de AEB, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pode passar, mano. O exame de sangue, ele é muito útil aí no diagnóstico diferencial da hipomagnesemia, que é a diminuição da concentração plasmática de magnésio, da hipocalcemia, que é a diminuição do cálcio sanguíneo, da hepatopatia, que são doenças no fígado, e da uremia, que é o acúmulo da ureia. E a urinálise, ela é importante aí para excluir a possibilidade de acetonemia nervosa, pela presença desses corpos cetônicos na urina, né? Mas a gente tem que levar em consideração que as vacas com a encefalopatia espongiforme bovina, elas também vão ficar sem se alimentar. Então, elas também podem apresentar esses corpos cetônicos na urina. Agora, esse exame aí do líquido cérebro-espinhal, ele também é importante para diferenciar de encefalites, né? Porque a EB, ela não causa alterações nesse líquido. Então, é importante a gente lembrar que essas doenças neurológicas mais importantes no Brasil, que é o botulismo e a raiva, eles também não causam essas alterações. Mas no botulismo, os sinais são aí mais de depressão sensomotora e vários animais eles vão ser acometidos ao mesmo tempo. E na raiva, a evolução para a morte ela é rápida e o diagnóstico laboratorial ele vai apresentar um resultado imediato. Mas como que o serviço veterinário ele vai agir nesses casos, né? Porque o que acontece? Nos testes de imunistoquímica, eles vão demorar um pouquinho para dar esse resultado positivo, porque essas amostras elas têm que ser levadas aí para laboratórios internacionais para que a gente possa ter a confirmação da doença.
Então, o veterinário aí, em nível de campo, quando tiver um animal infectado e ele morre, apresenta sinais clínicos e ele morre, tem que ser feita aí a disposição da carcaça com incineração ou enterro profundo. Quando o animal está infectado e ele apresenta esses sinais clínicos e não morre, tem que ser feita a notificação ao serviço veterinário oficial e ele vai visitar essa propriedade. E mesmo que sejam aí só casos suspeitos, tem que haver a interdição dessa propriedade. Então, esse animal infectado, ele vai ser enviado ao abate antes dos sinais clínicos, caso ele não apresente, e ele pode seguir duas vias, o abate regular ou o abate de emergência. O abate de emergência, ele vai ser feito em animais com alteração nervosa, ou se ele é rejeitado na inspeção antemortem. Geralmente, esse aí é um animal caído. No abate regular, em caso aí de não apresentar essas alterações nervosas, vai acontecer aí a remoção do material de risco específico e o produto ele vai ser apto aí ao consumo humano. Pode passar. Quando esse veterinário ele é notificado, ele tem que realizar testes. De início, ele vai fazer o teste de raiva. Se der positivo, geralmente esse animal vai evoluir para a morte e a propriedade ela pode continuar produzindo normalmente, porque não é um caso de encefalopatia espongiforme bovina. Mas se der negativo, ele tem que realizar esses diagnósticos diferenciais que eu falei anteriormente e os testes para EEB. Se o teste para EEB der negativo, vai acontecer essa desinterdição da propriedade, mas se der positivo, tem que fazer essa confirmação em laboratório de referência nacional e internacional e o veterinário ele vai voltar aí ao nível do campo. Pode passar. Agora, em nível de campo, novamente, até a confirmação do laboratório internacional, tem que manter aí essa interdição da fazenda, tem que haver uma investigação epidemiológica, tanto para localizar esses bovinos, tanto para saber qual que foi a fonte de infecção. E o mapa, né, como a Karine falou, ele faz esse gerenciamento. Então, ele faz essa emergência sanitária e a comunicação oficial, tanto nacional quanto internacional. Então, quando se tem a confirmação no laboratório, tem que se ter aí qual que é o tipo de AEB, se é a clássica ou se é a atípica. Se for o caso atípico, vai verificar aí qual que é a destinação dessa carcaça e tem o fim da contaminação, porque, como a gente falou, é um processo natural do envelhecimento. Mas, se for a AEB clássica, vai ter que ter a destruição desses animais, dos produtos e dos equipamentos de risco, além de ter a indenização para esse proprietário, porque a EB clássica, como a gente viu, ela é presente em animais que consomem alimentos proibidos. Então, se eles estão consumindo esses alimentos, é porque o proprietário está cometendo um crime, né? Porque o mapa deixa bem claro na cartilha quais alimentos podem ou não podem ser consumidos por esses animais. Agora, né, esse veterinário ele tem que garantir que não haja risco nem aos animais, nem aos humanos. E agora a gente vai concluir. Pode passar, por favor. Então, a gente pode perceber aí que a encefalopatia espongiforme bovina, ela tem uma importância na criação e no bem-estar desses animais de produção. E mesmo o Brasil aí, ele apresentando um baixo risco para aparecimento da EEB, as medidas sanitárias adotadas, elas são aí imprescindíveis para evitar a introdução no país. Porque além aí dos sérios prejuízos para a pecuária nacional, como a gente viu, né, só com casos suspeitos, a China já suspendeu essas exportações, ela também aí gera risco para a saúde humana, e vai atingir aí elevadas repercussões, tanto sociais, né, geradas pela gravidade da doença e pelo medo, e também as econômicas, voltando aí também nessa questão das exportações com a China.